Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje, em mais uma edição aqui do nosso Café. Café com Jesus, Êxodo 22, leitura e reflexão. Bora lá? Leis acerca da proteção da propriedade, Êxodo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar o seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha a pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou o trigo plantado ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e esses forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que se determine se ele lançou ou não mão dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado, sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor, de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida, mas se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele, e não terá que fazer essa restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e esse for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Leis acerca das responsabilidades sociais. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tem um compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus e não unicamente ao Senhor será destruído. Não maltratem nem oprimam um estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando ao lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagrem-me primeiro o primeiro filho de vocês, e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-na a mim. Vocês serão o meu povo santo, não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. Senhor, muito obrigado pela leitura de Êxodo 22, agora nos dá sabedoria e discernimento através do Teu Santo Espírito, para que a gente possa fazer uma reflexão adequada. Louvamos assim o Teu nome, em nome de Jesus oramos, amém. Amém. Então, gente, esse capítulo aqui faz parte, né, Êxodo 22, faz parte do chamado Livro da Aliança, que foi definido ali juntamente com os capítulos 21, o de hoje, 22, e o 23. A gente vai ver esse Livro da Aliança sendo mencionado depois em Êxodo 24, versículo 7. E aqui, em Êxodo 22, a gente tem essa questão do detalhamento dessas leis civis, criminais e morais, que são essenciais para quê? Para regular a vida em comunidade. A vida comunitária ali, a gente já viu que a comunidade ali alcançava próximo de 2 milhões de pessoas, então era muita gente. E aí também tem aspectos de justiça, justiça restaurativa e a ética também do povo de Israel. E uma coisa que eu havia ficado para responder, né, e acredito que você também deve estar se perguntando, gente, por que é que havia escravos hebreus
entre eles mesmos, né? Pode parecer até contraditório que um povo que acabou ali de ser libertado da escravidão no Egito permitisse escravos dentro da própria comunidade, mas a servidão entre hebreus acontecia basicamente por alguns motivos de sobrevivência econômica e também de reparação jurídica. O primeiro é o seguinte, o primeiro aspecto é essa questão da pobreza divina, né? Perdão, da pobreza e das dívidas extremas, né? Essa questão de você ficar super endividado, ser insolvente. Então, no mundo antigo não tinha, nós sabemos, sistema bancário, não tinha ali seguro social, INSS, por exemplo, seguro-desemprego também, ou até mesmo a questão da decretação da falência, como por exemplo nós temos hoje a lei da recuperação judicial das empresas que não estão muito boas das pernas, digamos assim. Então, se um agricultor hebreu enfrentasse ali uma seca terrível, uma praga, uma crise familiar e não conseguisse pagar suas dívidas, a única garantia real que ele possuía era a sua própria força de trabalho. Então, ele se vendia, né, ou vendia então seus serviços a um irmão hebreu então mais próspero que ele para pagar o que devia e garantir teto, comida e sobrevivência para si e para sua família, um dos aspectos. Depois também a gente tem a questão do furto e do roubo, né, essa reparação, porque isso a gente consegue perceber que se um homem roubasse um bem como um animal e não tivesse recursos financeiros para restituir o dono, né, então ali o que acontece? Ali as multas que eram aplicadas, por exemplo, né, ele tinha que pagar e tinha que ser vendido então como servo para que o valor da sua venda, o seu trabalho, pagasse esse prejuízo da vítima. Era o trabalho forçado ali como reparação de danos nessa sociedade, ainda que estava em formação nessa questão legal. E também essa questão da rede de proteção social em relação à escravidão, abre aspas, né? Então, diferente ali do Egito ou de Roma, onde o escravo era uma coisa para sempre, ele era um objeto para sempre, a servidão de um hebreu para o outro funcionava quase que como um contrato de trabalho temporário com prazo de validade, que a gente já viu que é de 6 anos, né? Então esse era o mecanismo que a sociedade da época tinha para que um homem falido não morresse de fome ou virasse então um mendigo marginalizado ali no deserto ou nas cidades para sempre, né? A gente sabe que daí naquele 7º ano acontecia ali a libertação dessas questões todas. Então isso é para você compreender um pouquinho da sociedade da época e não ficar aí preocupado com essas questões, né? Diferente da escravidão que nós vemos na atualidade, a questão que nós temos na história de pessoas sendo subjugadas, à força, esse tipo de coisa. Então isso era uma movimentação societária ali, né? Para aquele momento histórico. Agora vamos aqui à estrutura temática, então propriamente dita de Êxodo 22 por blocos. O primeiro bloco diz respeito às leis de restituição e danos à propriedade. Então essa seção aqui, ela vai estabelecer como princípio a questão da justiça restaurativa, onde o foco não é apenas punir o infrator, mas também compensar integralmente a vítima e a famosa, né, que a gente chama aqui no direito aqui civil, restitutio in integro, a reparação integral nesse sentido. Então a gente vê não só a punição do infrator, mas também a questão de compensar a vítima pelo dano sofrido. E aí a gente tem esses aspectos, como por exemplo, roubo de animais, quem roubar ali e bater e vender um boi deve restituir então 5 bois, se for uma ovelha são 4 ovelhas, e se um ladrão ali for surpreendido arrombando uma casa à noite e for morto, quem matou não é culpado de homicídio, essa questão da legítima defesa. Então, a gente tem essas questões todas, né? E aí, vamos analisando que essas questões de restituição obrigatória, que o ladrão deve fazer a restituição total, e se não tiver posses, vai ser vendido como escravo, nós já conversamos sobre isso, para pagar aquilo que roubou. E se o animal for encontrado vivo com ele, a restituição deve ser dobrada, deve ser de 2 animais, né? Então deve ser indenizado nesse sentido. E os danos causados pelo pastoreio de animais em propriedade alheia ou por incêndios que se espalham devem ser então indenizados com o melhor da própria colheita do causador do dano. Depois temos aqui o bloco 2 dessas leis sobre depósitos, sobre guardas de bens e empréstimos. São regras, na verdade, para determinar a responsabilidade e também a honestidade nessas relações comerciais e de vizinhança. Então, ali, por exemplo, bens desaparecidos sob custódia, né? Se guardado na casa de alguém essas questões e forem roubados ali esses bens, o ladrão, se achado, vai ter que pagar o dobro. E assim, depois, qualquer coisa, se não for achado, o dono da casa que estava cuidando deve ir perante os juízes para provar que não se apossou dos bens do próximo. E toda uma situação nesse sentido. Também questão de animais mortos ali, ou feridos sob guarda, né? Em que há o dever de zelo e responsabilidade. Então, nesses aspectos também,
se um animal morrer ou sumir sob os cuidados de outros sem testemunhas, um juramento diante do Senhor resolverá a questão. Se for despedaçado por feras, os restos servem como prova de que não há obrigação da restituição. E aí a gente tem todas essas questões de guarda, né, e de custódia também, que a gente percebe aqui nesse momento. E aí depois a gente tem o bloco 3, o bloco das responsabilidades sociais e morais. Então aqui a gente tem essa visão de que é um conjunto de decretos que vão misturar, né, a pureza religiosa, a proteção aos vulneráveis e os deveres solenes para com Deus. Então temos aqui a questão do casamento, né? Quem seduzir uma virgem que não esteja prometida em casamento deve pagar o dote e casar-se com ela. E se o pai se recusar a entregá-la a esse homem, o homem ainda assim vai ter que pagar o dote das virgens, né, para essa pessoa que foi ali, digamos assim, violada. Então, essas questões todas, temos a questão da proibição da feitiçaria, nos versículos 18 a 20, depois a questão da proibição da zoofilia, né, a zoofilia representava então uma degradação, até hoje representa isso, essa questão de sexo com animais, é uma degradação espiritual e física que acabava com essa fronteira sagrada, rebaixando aí o ser humano da sua dignidade devocional, vocacional para Deus, e aí nesse caso há uma proibição então dessa chamada bestialidade, né, que essa questão hoje é dita como zoofilia, também muito, digamos assim, inapropriada para os dias de hoje, uma prática realmente que demonstra uma violação, né, da ordem natural das coisas. E aí temos a proibição também da idolatria, a sacrifício a outros deuses que não o Senhor, e também a questão da proteção aos vulneráveis, essa questão de ética social, ali nos versículos 21 a 27, em que os estrangeiros não devem ser maltratados nem oprimidos. Por quê? Porque ele lembra que Israel também foi estrangeiro no Egito, e principalmente também as viúvas e os órfãos que não podem ser humilhados. Deus garante que ouvirá o clamor deles e a sua ira vai se acender contra os opressores. Eles não tinham mais ninguém para que viessem suas defesas, né, as viúvas e os órfãos, a gente sabe disso, e então o próprio Senhor se empenha nesse sentido. E aí temos ali depois, versículos 25 a 27, essa questão de que não se deve cobrar juros, né? Não se deve cobrar juros aí, a usura dos necessitados, e a questão também do manto ali, se for pego como penhor, deve ser devolvido antes do pôr do sol. O que isso representa para a gente? Veja só, em relação à questão da usura, né, que a gente chama que são essa cobrança de juros exagerados, isso, a gente chama isso muitas vezes lei da usura, a pessoa que cobra juros muito altos, né? Veja só, no Antigo Oriente Médio, como a gente vê, por exemplo, ali no Código de Hammurabi, o empréstimo era uma transação puramente comercial e de alto risco. Então, cobrar juros exorbitantes, principalmente de quem estava desesperado, era norma, era natural para eles. E ali a gente vai ver o versículo 25, se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando a lucro. O que está acontecendo? Essa parte aqui quebra, né, Êxodo 22, 25, quebra essa lógica, esse círculo vicioso, ao proibir esses juros de usura, de juros exagerados entre os israelitas. E qual que é a teologia que está por trás disso? No ambiente bíblico, meus irmãos, o empréstimo ele não era um instrumento de investimento ou uma alavancagem financeira, mas era um socorro de emergência para a própria sobrevivência da pessoa. Então, se o seu irmão estava pedindo dinheiro, não era para abrir um negócio, não era para não morrer de fome. Então essa necessidade era importante, e cobrar juros sobre miséria era transformar a necessidade do próximo em lucro pessoal. E Deus lembra ao povo que a economia da aliança deve ser baseada no quê? Na solidariedade e não na especulação sobre a vulnerabilidade ali da outra pessoa, certo? E essa questão do penhor do manto, né? A lei diz que se você tomar o manto ali no versículo 26 e 27 como garantia de uma dívida, você deve devolvê-lo antes do pôr do sol. Qual que é o contexto aqui? Para o trabalhador pobre, o camponês daquela região, o manto exterior de lã grossa não era apenas uma peça de roupa para o dia a dia, era na verdade o seu colchão e o seu cobertor para as noites frias do deserto. Tinha também essa utilidade. Então ficar sem o manto à noite significava imputar, né, impor um sofrimento real ali, a privação do sono para essa pessoa. Então Deus, de forma extraordinariamente empática, aqui como nós estamos vendo, ele intervém nessa dinâmica jurídica para dizer assim, olha, o direito de receber uma dívida, tudo bem, você tem, mas ele termina onde começa a desumanização do devedor. Então quando afronta essa dignidade dele, você,
tem que parar. Então a dignidade e o cobertor do pobre valem muito mais do que os direitos contratuais do credor. E isso é uma teologia prática e também uma justiça restaurativa na sua fonte mais pura. Aí depois, seguindo aqui para o final, nós temos a questão dos versículos 28 a 31, a proibição de blasfemar contra Deus, ou de amaldiçoar os líderes do povo, a consagração dos primogênitos, filhos e animais, e a entrega das ofertas das colheitas, também o chamado para a santidade alimentar, não comer carne de animais despedaçados no campo. Bom, aqui nós podemos dizer o seguinte: nesse movimento pedagógico aqui do capítulo, no geral, né, a gente viu que no capítulo anterior, no versículo 21, a ordem das leis ela foi rígida, certo? Começou ali com a dignidade das pessoas, depois ali passou pelos crimes de morte, lesão corporal também das pessoas, e terminou ali com a questão da propriedade, do boi violento, aquele que ficava chifrando ali todo mundo, a questão de propriedade de animais. Então, do de maior importância, o ser humano, né, veio para o bem menor, de menor importância ali, o ser movente, no caso, o boi. E já aqui em Êxodo 22, o texto faz o caminho inverso. Ele constrói um argumento moral até que é imbatível. Primeiro, que ele começa no menor. Ele regula ali então essas minúcias de bois, de ovelhas, de pastos queimados e mantos pegos em penhor. Depois, subitamente, ele eleva o nível para esse maior, para a dignidade humana, para a vulnerabilidade social. E ao fazer isso, a lei mosaica, então, ela estabelece uma gradação de urgência no coração de Deus. Então você vai perceber o contraste. Se você prejudicar a propriedade de alguém, você resolve as coisas lá com os juízes e paga o dobro ou o quádruplo, como nós vimos aí no versículo 9. Mas se você oprime uma pessoa vulnerável, que é uma viúva, um órfão, um estrangeiro, os juízes da terra eles são ignorados. E o próprio Deus então assume esse caso como um vingador direto. E ele vai mencionar ali, porque se o fizerem a eles e clamarem a mim, que no caso aqui a viúva e os órfãos, né, eu certamente atenderei seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Então ele também está dando essa questão dessa justiça restaurativa ali nos versículos 23 a 24. Então a gente percebe aqui que as dificuldades e situações sobre propriedade, elas se resolvem então no tribunal humano, mas a opressão humana, sobretudo aos vulneráveis, como nós vimos, se resolve ali no tribunal divino. E aí, como princípio central do capítulo, o que nós temos? A justiça restaurativa, a justiça proporcional. A lei divina, ela foca na reparação do dano e no equilíbrio social, e não apenas no castigo punitivo puramente isolado. E aí nós temos a compaixão, então, como lei, né? Deus se coloca diretamente, aqui no caso, como defensor legal, aqui dos marginalizados, né? Aqueles que estão à margem da sociedade, os estrangeiros, as viúvas, os órfãos, os pobres, transformando então essa empatia e esse cuidado social em mandamentos jurídicos e espirituais rígidos, como nós estamos vendo aqui em Êxodo 22. E qual que é o nosso desafio pessoal para hoje, pessoal? Que o Senhor Deus sonde o nosso coração e nos dê uma sensibilidade profunda para enxergar, para responder ao clamor daqueles que estão vulneráveis ao nosso redor, o pobre, o desamparado, o idoso, avaliando então com honestidade se as nossas relações financeiras, profissionais, comunitárias, se elas promovem a verdadeira dignidade e o acolhimento do próximo, para que a gente seja o quê? Instrumento prático da justiça de Deus. Inclusive uma justiça restaurativa, que ela não é só bruta, mas que ela também é acompanhada de compaixão e da misericórdia de Deus na vida de quem precisa, sobretudo porque Deus também é muito misericordioso conosco. Então, espero que você tenha gostado desse capítulo, né, dessa reflexão aqui, dessa edição do nosso Café com Jesus. Um grande abraço, até a próxima. Deus abençoe. Valeu!